Como ser cheio do Espírito Santo? No último vídeo nós vimos que um dos motivos que nos impedem de sermos cheios do Espírito Santo são os pecados. É por isso que é tão importante nós entendermos que nós devemos confessar aquilo que está de errado nas nossas vidas. Quando examinamos a palavra de Deus, ela nos aponta aquilo que estamos fazendo de certo e aquilo que estamos fazendo de errado. Ela nos confronta. E a partir do momento que nós nos aproximamos de Deus, as nossas falhas vão aparecendo cada vez mais, elas vão para fora. Assim como o fogo, quanto mais forte sobre o ouro tira as impurezas, assim somos nós, quanto mais nos aproximamos de Deus. E é por isso que nós devemos confessar os nossos pecados, de acordo com 1 João, no capítulo 1, versículo 9, que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Homens de Deus, homens que entregaram as suas vidas para Deus, passaram por esse tipo de problema. A exemplo disso, nós temos o apóstolo Paulo no livro de Romanos, no capítulo 7, no verso 18 e 19, que diz: sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne, porque tenho desejo de fazer o que é bom, mas não faço. Pois não faço o bem que desejo, mas continuo praticando o mal que não desejo. Apóstolo Paulo, homem cheio do Espírito Santo, possuía os 9 dons do Espírito Santo, declarou essa afirmação: que é nele, ou seja, na carne dele, o confronto da carne do Espírito, a qual nós vamos conseguir ter vitórias buscando a Deus, se colocando diante de Deus, reconhecendo, pedindo e deixando o pecado. Pode ser que o seu pecado seja uma bebida, pode ser que o seu pecado seja prostituição, pode ser que o seu pecado seja mentira. Não importa qual que é o tipo de pecado, confesse e peça a Deus força para que você deixe e não desista. Porque dentro de você vai estar uma luta interna. Então o primeiro passo para ser cheio do Espírito Santo, reconhecer os seus pecados e pedir a Deus força para que você vença eles. E isso você vai lutar até o último dia da sua vida. É por isso que a Bíblia fala que aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Foi para isso que Jesus se manifestou, para que tivéssemos condição de estar aos pés dele. E para ser cheio do Espírito Santo, depois de confessarmos os nossos pecados, isso não significa nunca mais não pecar, porque aquele que não peca se faz mentiroso, mas entender que de agora em diante você serve a Deus. E que nessa luta você tem que se apoiar no Espírito de Deus para vencer. E uma outra ferramenta para ser cheio do Espírito Santo é cultivar os frutos do Espírito Santo. O livro de Gálatas, capítulo 5, no verso 22, declara o seguinte: entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Olha só. Cultivar os frutos do Espírito. Isso é feito através de devocionais, leitura da Bíblia. Você se alimenta da palavra de Deus, você lê nem que seja um versículo por dia, você lê um capítulo da Bíblia, quanto tempo você passa orando? E orar não é somente ajoelhado, ou somente quando você vai na igreja no domingo, ou qualquer outro dia, mas é buscar a Deus em todo tempo. Você se esforça para mudar as suas atitudes, aquilo que está de errado na sua vida? Isso é conseguido através de cultivar os frutos do Espírito, que vão vir através de busca a Deus, oração, palavra, jejum. Jejum é matar a sua vontade, quando o nosso corpo tem vontade de comer ou de beber. Fazendo um jejum inteligente, você ganha força mental para conseguir vencer as suas próprias vontades. Então, outra forma para se encher do Espírito Santo é você buscar cultivar os frutos do Espírito. E sua carne vai brigar aí. Mas a partir do momento que você está cultivando e plantando,
consequentemente, você vai conseguir vencer essas vontades. E é por isso que, diante disso, nós precisamos obedecer os mandamentos. E os mandamentos de Deus apontam para aquilo que nós devemos fazer. João capítulo 14, no verso 15, diz o seguinte: João 14, 15: Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro que esteja com vocês para sempre. E o Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê e nem o conhece. Vocês, porém, o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Nesse momento aqui, Jesus ainda não tinha subido, não tinha sido crucificado, não tinha cumprido a palavra em que ele seria crucificado e subido ao céu ainda. Mas ele falou: olha, quando acontecer, eu vou orar ao Pai e ele vai enviar o Consolador. E o Consolador nos guiará o quê? Em toda a verdade. 24 horas. Se antes o Espírito Santo era dado por medida no Antigo Testamento, a partir de agora ele estaria conosco 24 horas. Nos auxiliando, nos consolando. Ou seja, você no trabalho, dormindo, enfrentando situações, passando por momentos alegres. Em tudo isso o Espírito Santo está ali do seu lado consolando. Mas para isso é preciso que você se esforce para cumprir a palavra de Deus. Vai ser fácil? Não, não vai ser fácil. Porque ele vai contra as nossas vontades carnais, ele vai contra aquilo que o mundo diz que é o melhor. E aqui ele já está falando na parte B desse versículo: o Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo porque não vê e nem o conhece. Vocês, porém, o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. Se quando você ouve a palavra de Deus, você entende esse requisito, é porque o Espírito Santo de Deus está com você e está falando com você, te mostrando o caminho e te mostrando a verdade. Então é por isso que, para ser cheio de Deus, você precisa cultivar o Espírito Santo, você precisa obedecer aos mandamentos, mas para obedecer você tem que conhecer a palavra de Deus, e para conhecer você vai precisar de ler ela. Um versículo, um capítulo, seja indo para o trabalho, seja em casa, seja na faculdade. É sempre trazer a Deus a sua memória. É você se encher dele. Não é somente aquelas pessoas que vivem por conta da igreja, ou estão 24 horas, ou trabalham por conta disso, que estão cheias de Deus. Não. Isso é um engano. Mas é você que está trabalhando, que está fazendo faculdade, que está cuidando da sua família. Você pode estar buscando a Deus o tempo todo. Se você ler agora onde você está, você orar e pedir a Deus perdão dos seus pecados, se você pedir a Ele força para vencer aquilo que está de errado na sua vida, você já vai estar cultivando os frutos do Espírito Santo. E é algo que com o tempo e com a prática constante de busca a Deus, isso vai ser gerado na sua vida. Todos os frutos: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Buscar a Deus, cultivar a presença de Deus, obedecer os mandamentos, é um dos segredos que é revelado a você para ser cheio do Espírito Santo, para que quando vier as adversidades, e elas virão, para quem busca e para quem não busca, mas para você que busca, ainda que você passe no vale da sombra da morte, você não vai temer irmão algum. Sabe por quê? Porque você sabe que o Senhor está contigo. Deus não é o Deus que te livra dos problemas, mas enquanto muitos estão passando problemas sozinhos, você que busca, você não está sozinho. Eu quero te pedir para que você se inscreva nesse canal, para que você curta esse vídeo, para que você lance aqui nos comentários dizendo que a partir de agora eu vou buscar mais a Deus, eu vou ler mais a Bíblia. Declare aqui nos comentários, porque a sua vida ela vai continuar mudando, porque você decidiu buscar a Deus.
Saiba que o Senhor está com você e está falando contigo. E Ele vai te dar condições. Que o Deus de paz seja sobre a tua vida. E até o nosso próximo vídeo, se assim o Senhor permitir.